carro ele começou a se transformar no vilão em função do modelo que foi adotado pelo país em épocas passadas, aí até em relação à política, esse modal do transporte rodoviário, e que acabou se transformando no grande vilão da mobilidade brasileira. E não necessariamente ele é um vilão, né? Na verdade, a forma de utilização desse meio de transporte que acabou transformando ele no grande vilão. As cidades elas precisam ser pensadas de uma forma um pouco diferente para criar essa acessibilidade. A partir do momento que a gente expande as cidades de uma forma desequilibrada, onde o deslocamento pendular ele acaba sendo um fator determinante na vida de cada pessoa, todo mundo tem que se deslocar muito para ir à escola, levar o filho à escola, ir trabalhar, ter lazer, ir ao comércio, isso acabou impactando negativamente em cidades que são desenhadas para o automóvel e não tem um objeto de transporte público de qualidade, que o automóvel poderia ser somente um elemento coadjuvante do transporte, só um elemento de lazer, de fim de semana, e não de transporte diário, de mobilidade. E some-se a isso também a questão do não investimento do poder público na infraestrutura, não é? Então, as infraestruturas ficaram defasadas deste desenvolvimento do automóvel. Teve um desenvolvimento desmedido do automóvel e as ruas continuam as mesmas de 20 anos atrás. A gente está falando de movimentos pendulares, a gente está falando de acessibilidade, de mobilidade. Mas o que a gente também viu na história da cidade de São Paulo foi uma dispersão da residência do centro para a periferia da cidade, quando não para os subúrbios e para outras cidades. Né? No modelo americano de subúrbio. Todo continua sendo feito do modal ou do ônibus ou do automóvel. Né? E acho que dentro da política, quando se discute política de mobilidade, a gente deveria pensar também na política de ocupação do solo da cidade. O centro urbano de São Paulo, que tem uma infraestrutura toda adequada, inclusive você tem hubs de acessos, de entradas e de saídas, ele está desocupado. A densidade de ocupação do centro urbano de São Paulo, enquanto o comércio, o serviço se dispersou ao longo da cidade. Né? Acho que esse é um ponto também que a gente tem que trazer para o debate, porque ele faz parte aí das duas questões. Né? Parece que no novo plano diretor de São Paulo existe uma visão de que o problema de mobilidade ele é um problema, principalmente, como você falou, de excesso de deslocamento, mais do que um problema de infraestrutura viária. Quer dizer, não tem infraestrutura que consiga suportar o número de viagens que acontece dentro da cidade de São Paulo. Então, o grande desafio é você diminuir o número de deslocamentos, né, e reduzir a extensão dos deslocamentos. Eu acho que isso é no mínimo sensato. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter também uma preocupação, muito bem, isso faz todo sentido, vamos readensar as regiões centrais, tem esse novo eixo do Tietê aí, que parece que vai ser objeto da maior concentração urbana, mas o que vai acontecer com as periferias existentes? Né? As periferias vão continuar existindo, as pessoas que hoje habitam as regiões mais remotas da cidade, elas vão continuar habitando lá, então não é razoável supor que vai haver uma migração disso, pode haver um adensamento maior das regiões centrais. Eu acho que é fundamental se pensar aí o processo de evolução de São Paulo, né, mas também das outras cidades, sob o ponto de vista de redução de deslocamentos, mas também de como atender adequadamente aquilo que já aconteceu. Já está instalada aí uma população grande. Como é que a gente resolve o problema de cidade de Tiradentes? Tem 300 mil pessoas lá que não vão deixar de morar lá porque vai existir um adensamento maior na região central. E me parece que o poder público está, de alguma forma, negligenciando essa questão. Está se pensando em o que vai acontecer daqui para frente, em termos de adensamento, mas não está se pensando como resolver o que está instaurado aí em termos de problema. Né? Acho que essa questão de mobilidade, ela pode e deve fazer parte da orientação urbanística das cidades, de uma maneira geral, de maneira que a gente possa orientar o desenvolvimento de determinados segmentos, né? Seja o lazer, o entretenimento, o varejo, o trabalho, residência,
para organizar um pouco as viagens, né? Isso eu acho que hoje é consciência geral. E quando a gente olha São Paulo, tem cabeças, pessoas pensando isso com competência, com capacidade técnica, é uma coisa. Agora, quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil inteiro, em cidades menores, e você vai conversar às vezes com o prefeito ou o secretário, você vê que a grande dificuldade é que não existe nem capacitação para se discutir isso, né? As cidades, de uma maneira geral, no Brasil, estão crescendo de uma forma completamente aleatória, e muito poucas delas você vê uma preocupação né, dedicada a isso, né? Como que a cidade vai crescer.